Nosso bom dia, estamos com vocês em mais um programa Mensagem de Fé, aqui no canal 20 TV Bar. Bênção de Deus, programa de hoje, nós vamos conversar sobre confiarmos em Deus e está conosco a minha esposa, Magda Figueiró. Bom dia, Magda, tudo bem? Bom dia, Isaías, tudo bem? Bom dia a todos que estão conosco também. Uma alegria te ter aqui, já há um tempo que tu não participa conosco de um programa, agora passada essa pandemia, dá para estar mais presente aí, né? Pois é, meio passada, né? A pandemia em meio ainda esse tempo assim, né? É uma alegria estar junto e poder compartilhar um pouco da bondade, né, de Deus nas nossas vidas. Bom, começando o nosso programa, Magda, nós vamos trazer uma canção e já voltamos. Muito bem, bênção de Deus, linda canção. Temos tido essas canções lindas em nossas reuniões aqui na sede da igreja em Encontros de Fé, onde temos um culto presencial na quarta-feira à tarde. Hoje você não precisa se inscrever. Na sexta-feira à noite também o culto presencial, não precisa de inscrições. Mas no culto de quinta-feira à noite, que é o culto de milagre, você precisa se inscrever, como também amanhã de manhã nós temos o nosso encontro de jejum. A partir das 10 horas da manhã, você é o nosso convidado. Estaremos com os pastores de Porto Alegre, alguns obreiros também de Porto Alegre. Se você quiser, se inscreva. Às 18 horas também e ainda às 20 horas na sede da igreja em Encontros de Fé, Presidente Roosevelt 313. Magda, foi um tempo também, aí nesse período de pandemia, para a gente se fortalecer e também cumprir aquele texto que diz que se te mostrares fraco no tempo da angústia, pequena é a tua força. Como é que tu viu esses dias? Como é que tu viu o povo? Tu mesmo, como tem sentido? Bom, esse período é um período diferente, né? Que nós não imaginávamos que esse ano de 2020 iria se desenvolver dessa maneira, né, Isaías? Com essa pandemia, essa situação tão diferente que veio, né, sobre o mundo, sobre o nosso país aqui também. Então, tem sido um momento em que eu tenho aprendido ainda mais a descansar e a confiar em Deus, porque veio o temor sobre nós, né? Algo novo que nós não conhecemos ainda totalmente, né? Que
um ano estava começando, ia deslanchar e ele parou. Né? Então todas as coisas pararam, a nossa vida mudou, né? Nós tivemos que nos acomodar em casa, né? Nos acomodar à nova realidade, né? São novos tempos agora que nós temos que aprender como viver nesses dias, né? E nesse período, né, Maida, alguém pode pensar, vocês não trabalharam, né? Vocês ficaram... Não, nós trabalhamos bastante, né, Maida? Sim, trabalhamos bastante, tu tens né? um grupo de mulheres que tu envia mensagens, que tu está sempre recebendo mensagens, ligações. Tu trabalhou bastante nesse período aí. Sim, além de te acompanhar um pouco aqui, né? Dentro do possível, Nas quando lives, houve né? a permissão, né, nas lives eu vinha contigo aqui também, mas tivemos esse atendimento, né, que o WhatsApp hoje nos oportuniza, né, essa maneira que nós podemos chegar até as pessoas, fazer uma oração, né, conversar, trazer um ânimo para quem está precisando, porque essa situação trouxe muitos desafios em todas as áreas, né? Na área econômica, na área social, as pessoas também se sentindo sozinhas, né? Doentes e com medo até, né? Dessa situação toda. Então nós podemos, através da palavra e de uma oração, né? Às vezes de uma conversa, trazer o ânimo que vem de Deus para nós também, né? Aquele ânimo que nós recebemos de Deus, que nós buscamos em Deus, que eu busquei, como tu me perguntaste antes, né? Eu aprendi ainda mais a depender de Deus, a confiar nele, né? Na sua bondade, no seu amor para nós. Eu né? coloquei uma frase que ela é interessante no nossos grupos de WhatsApp, né? O medo nos rodeou, Com mas certeza. o Senhor em nós foi maior. É verdade. Foi maior, né? E alguns textos bíblicos foram base para esses dias. Queria compartilhar alguma coisa? Tem algo para colocar? Em Provérbios fala, em Provérbios 3:5 fala, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Então isso é importante de nós confiarmos em Deus com todo o nosso coração. E não andarmos de acordo com o que a gente pensa, o que a gente acha, né? O que a gente imagina fazer. Mas quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, Ele então vai cuidar de nós, né? Ele vai nos orientar a maneira certa a viver, né? Ele vai nos trazer paz nesses dias, porque a fé não é sermos fortes. Fé quer dizer confiar num Deus que é forte, num Deus que nos sustenta e que nos traz apoio. Eu até coloquei né? uma outra frase, né? A Bíblia diz que tudo é possível pela fé, mas não quer dizer que vai ser tudo fácil, né? Sim. Então Jesus mesmo disse, no mundo passais por aflições, né, Magda? Mas tem de bom ânimo, Jesus, porque eu venci o mundo, né? É verdade. Então, tu está colocando uma coisa interessante, né? Sim, porque quando a gente coloca a nossa fé, né, no Salmo 40 diz, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. A nossa confiança deve estar em Deus, Ele é superior, Ele é o nosso Deus, né, o nosso Criador. Então, quando a gente coloca a nossa confiança nele, Ele vai cuidar de nós, né? Então, Ele vai nos dar o sustento, o subsídio para nós vencermos, né, nas tribulações, nos desafios, né? Porque em Efésios 3 também, 12 diz, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé. Então, quando nós temos fé em Deus, conhecemos a Ele pela sua palavra, nós vamos ter ousadia de chegar na presença dEle sem medo, sabendo que Ele nos perdoa, que Ele nos dá a condição de Isso chegar é importante, né, dele, mas né? é interessante. Lá em 1 João diz, se o nosso coração não nos acusar, nós teremos confiança diante de Deus. E quando nós vamos para Romanos capítulo 5, diz que somos justificados pela fé, onde nós temos paz com Deus. Esta ousadia que tu estás colocando, essa confiança em Deus, na bondade de Deus, no perdão dele, na misericórdia dele, é que nos dá uma confiança e uma fé nele, não em méritos nossos. Não em mérito e nem na situação se ela está boa ou se ela não está, né? Porque se a nossa fé depender da situação, vai ser uma fé oscilante, porque horas a situação está bem e horas não está bem, né? Nem sempre tudo ocorre como nós esperamos. E agora o que aconteceu nesse ano foi isso, né? Nós esperávamos fazer outras coisas, tínhamos outros planos e nenhum deles pôde ser levado adiante, né? Então, por isso aí a gente não vai entrar em desespero, mas nós vamos então parar e buscar a Deus para que Ele então nos fortaleça nesse tempo o que eu posso aprender, né? O que eu posso fazer então nesse momento, né? E aí a palavra ela é bem rica e
e tem aquilo, esse suporte que nós precisamos, né? Algo que é inabalável é Deus, né? Então, quando nós colocamos a nossa fé nele, a nossa fé está em algo que não se move, em algo que não muda de lugar, né? Então, essa confiança nos traz segurança, né? Quando a Bíblia diz que nós devemos confiar em Deus e não andarmos ansiosos, mas levarmos a Deus as nossas necessidades, diz que a paz dele vai guardar o nosso viver, nossa mente, os nossos corações. É interessante porque nós percebemos na Bíblia que a nossa paz e a nossa alegria não está em somente vermos o assunto resolvido ou o problema solucionado, e sim no momento que nós entregamos para Deus, né, mãe? No momento que nós confiamos em Deus. E nós já vemos numa vida cristã de anos, né? A gente se criou no meio evangélico, eu estou no ministério há 32 anos, e tu nesse período de ministério também me acompanhando, somos casados, vamos completar em janeiro 42 anos de casados, né? Então nesse período ministerial e de casamento, nós já passamos, eu sempre digo, né, nós já pegamos muitos ventos fortes, mas as velas não quebraram, né, mãe? Não, graças a Deus. Nem rasgaram, a gente continua no vento, a gente continua vivendo, né? Sim, porque um texto de Romanos 8:31, né, fala ali que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então não vai ser a tribulação, não vai ser a angústia, não vai ser os desafios da vida que eles vão nos tirar, né? Vamos afastar Deus da nossa vida, mas em todas essas coisas, né, que nós vivermos e tivermos experiência, nós podemos ser mais do que vencedores através de Cristo Jesus, né? Isso é que nos faz, não nós como pessoas que somos fortes e vencemos, né, e resistimos, não. A nossa vida colocada em alguém que é forte nos faz, então, mais do que vencedores em todos os desafios, né, e que a vida nos traz, né? A vida é... Tu estás colocando uma coisa, agora já em Cristo, também, que tu já citaste em Provérbios, né? Não te estribes no teu próprio entendimento, significa não confie em ti mesmo. Exato. Né? A gente se prepara, estuda, se qualifica para vencer na vida, mas nós temos que saber que tem coisas na vida que somente Deus, né? Pode fazer, né? Só Deus, e num todo, né? Por exemplo, tu dissesse, nós somos tomados de surpresa num ano totalmente diferente, atípico, né? Que a gente não esperava chegar neste ano desta maneira, mas aconteceu, né? E aí essas surpresas da vida, esses momentos difíceis, eles te encontram numa vida mais sólida, né, Maida? Numa vida de confiança em Deus, num relacionamento com Deus, onde tu descansa. Com certeza, a gente tem, algo, como fala aquele texto que tu citaste, né? Vai além do nosso entendimento, essa paz de Deus que nos guarda, quando nós levamos a eles a nossa angústia, né? A paz. Quando nós levamos a nossa ansiedade para Deus, né, fazemos conhecidas diante dele, como fala em Filipenses 4, né, a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso medo, levamos para ele com ações de graça, aí vem essa paz que excede, que vai além do nosso entendimento. Não tem explicação como eu posso ter paz passando desafios, passando uma situação difícil, né, enfrentando algo ruim e contrário na minha vida. Eu posso ter paz porque tem alguém maior do que tudo isso que cuida de mim e que me dá essa paz, né? Que ele diz também que nós devemos lançar sobre ele, né, o nosso fardo, né, a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Então a palavra de Deus, ela é muito importante, então, nesse momento, né, ainda mais de nós nos apegarmos à palavra em comunhão com Deus, né, e oração. Falando sobre a palavra, né, que diz que a ansiedade no coração, ela bate, né? Mas a boa palavra, anima, ela alegra, né? Ela cura, ela traz conforto, né, na obra do Espírito Santo. Mas tu colocaste uma coisa, levar sobre Deus o fato, tornar isso conhecido. Deus sabe todas as coisas, tá certo? Deus sabe todas as coisas. Mas o fato de eu levar para Deus, eu estou declarando a minha fé em Deus. Eu não estou tornando a Deus um fato conhecido. Algo que ele ignorava, né? Algo que ele ignorava, exatamente. Mas eu estou levando a Deus um fato que ele conhece, que ele sabe que é sério, só que eu estou dizendo que eu creio que ele tem poder e ele vai me abençoar neste assunto. Com certeza. Isso é interessante, né, Maria? Isso traz a paz para nós, né? Tem um texto de Hebreus que fala, né, que nós devemos chegar com confiança diante do trono da graça
para acharmos socorro em ocasião oportuna. Oportuna. Esse texto é Então, interessante. eu gosto muito desse texto porque ocasião oportuna, qual é a ocasião oportuna? Momento Quando necessário. eu preciso de socorro de Deus, eu posso me achegar a Ele e aí eu vou receber o socorro que eu preciso. Deus sabe o que eu necessito, Deus sabe o que tu necessitas e Ele vai trazer aquilo específico para ti. Né? Vai trazer o consolo, o conforto, o fortalecimento, a orientação. Então, a palavra de Deus ela é rica. Quando nós vamos para a palavra, não são somente letras aqui, né? Mas a palavra de Deus, é o carinho, o amor de Deus para nós, para que a gente possa viver dias de paz e orientados por Ele. E a oração também, maneira, né? E a oração também, né? Porque quando tu ora, e tu fala com Deus, né, Magda? Tu está tornando a Deus conhecido os teus assuntos pelo entendimento, inclusive, que tu teve na palavra. Sim. Né? No Salmo 119 diz que Deus nos socorre segundo a sua palavra, nos vivifica segundo a sua palavra, né? Então, A palavra de Deus ela é alimento, né? Ela é lâmpada, no Salmo 119 diz também, para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, né? Então é algo rico e tremendo que não tem explicação, como te dizer, ele faz esse além, né? A nossa parte é buscar, é ler, é orar, é falar com Deus, é perseverar, né? Na vida a gente alcança quando a gente persevera, né? Quando e a perseverança vai trazer paciência e vai trazer também esperança na nossa vida, né? Então, quando a gente tem essa esperança em Deus, nas suas palavras, nas suas promessas para nós vamos prosseguindo, né? Confiando nele, sabendo que ele tem ali no final, né? A mão estendida para nós, né? muito importante. Bom, Magda, que nem eu coloquei, nós estamos anos casados e esse tempo todo no ministério e passamos por várias situações, aprendemos muitas coisas, né? Hoje nós já temos nossos filhos casados, nós temos nossos 10 netos. 10 netos. É por aí, né? Bem aí. O mais novinho fez agora 2 anos. 2 anos. É jóia isso aí, né? E o mais velho vai fazer 20. O mais velho vai fazer 20, um de 20, né? E um de 2. Na tua vida, tu tivesse muitas experiências também assim, onde tu desfrutaste da presença de Deus, do conforto de Deus, passaste por momentos assim, de maneira pessoal, que tu sentiu assim o conforto de Deus, a bênção de Deus na tua vida, né? Então, tu não está dizendo somente que é uma teoria, mas tu está colocando... eu aprendi na prática. Uma prática, né? Na prática. E uma das coisas que é interessante é viver a vida cristã e desfrutar dele nesses dias. Aquele texto dos Salmos que diz que eu creio que verei a bondade de Deus, sim, na terra dos viventes. Significa, eu creio que verei Deus comigo nesses dias. Nesses dias, né? O que tu teria para colocar nesse assunto assim? O que eu tenho para colocar é que eu tenho visto realmente a bondade de Deus na minha vida, né, pessoal, na tua vida, né? Eu louvo a Deus porque meus pais me ensinaram esse caminho, né? Dentro do que eles entendiam e conheciam, da sua simplicidade, mas eles eram tementes a Deus. E isso me ficou marcado para sempre na minha vida, né? Isso direcionou a minha vida, né? E nos mais diversos desafios, né? Eu sou uma pessoa reservada, mais quieta, né? Muito tímida que eu era e muita insegurança. E eu aprendi, né? A confiar e descansar em Deus. Tu disse que era tímida, mas aí tu já ministrou para a igreja lotada, tu prega para as mulheres, tu tens uma vida hoje... É um milagre de Deus, né? Tá, mas essa timidez foi uma confiança em Deus, né, Magda? Sim, uma confiança em Deus, porque é um atuar dele, a gente vai amadurecendo com o tempo também e vai vendo que nós somos todos pessoas, né, iguais, e que o que eu vou falar não é de mim, né, é o que eu tenho aprendido de Deus, é aquilo que Deus tem depositado nas nossas vidas, né, pela misericórdia e bondade dele. Então eu fiz uma oração para Deus um dia, né? Eu disse, eu não gostaria de fazer nada, eu sempre prefiro estar nos bastidores, né? Prefiro estar fazendo outras coisas, não na frente. Até eu te pedia, né? Não me chama para gravar programa. Mas eu disse, Deus, eu não quero me excluir, me eximir de fazer aquilo que tu tens para mim fazer. A minha vida é tua e eu descansei em Deus.
E ao natural as coisas foram acontecendo, né? Então, há tempo para todas as coisas, fala em Eclesiastes, né? Um tempo em que eu tinha os filhos pequenos, que a minha dedicação maior era ali com eles, né? E depois os filhos vão crescendo e hoje os filhos já têm a sua vida independente, né? Então, muito antes disso, Deus já foi trabalhando na minha vida, mas eu me dispus para Ele, então, né? Porque eu creio que Ele é poderoso e tanto que hoje aí eu não gosto assim tanto, não digo que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é uma coisa que vem ao natural também, faço na graça de Deus, mas na bondade dele. Mas sempre fosse presente como esposa, no ministério e como mãe. E nós vivemos também um tempo hoje na sociedade onde as mulheres participam mais, elas trabalham, têm os seus compromissos de casa, têm os seus compromissos de fora, profissionais, tudo, né, Maida? Uma palavra para essas mulheres hoje que estão nessa batalha também e agora numa retomada, Maida, desta vida pós-pandemia. Pois é. Minha palavra é essa, né? Que você confie em Deus. Não te apoie na tua sabedoria, mas que tu te apoie na palavra, em Deus. Que Ele tem sustento, Ele tem aquilo que tu necessitas para te orientar na tua vida, no trabalho, na família, no casamento, na casa, né? No teu dia a dia. Seja o que for que tu fazes, né? Qual é a tua experiência de vida e também a tua vivência. Deus tem para ti aquilo que é o melhor. Beleza, né? Então, confiar em Deus. Confiar em Deus. É o melhor, né? Descansar nele. Descansar em Deus, que tu disseste uma coisa interessante. Qual seja a tua experiência, né? Porque nós podemos estar falando para mulheres em situações diferentes da vida também, sim, né? Profissionalmente, de maneira de relacionamento, né, sim, muitas. Ninguém é igual, né? Ninguém é igual, né, mãe? Ninguém é igual. Mas Deus, Ele é um Deus soberano que Ele atua individualmente com as pessoas, né? Ele é um Deus, assim, que Ele age em cada coração individualmente. Ele não age no todo somente, né? Ele trabalha no todo, ele vê o todo, mas ele vê o indivíduo também. Ele sabe quais são os meus anseios, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o meu interior, né? Nós não podemos esconder de Deus quem nós somos, né? Deus conhece lá dentro, né? Então não tem nada melhor do que entregar para Ele. Confiar nele, Confiar né? nele. Confiar nele. É interessante isso aí, das pessoas em situações diferentes. E Deus cuida de cada um, né, mãe? Quando a gente Deus nos entende, né, mãe? Deus nos entende. Quando a gente entrega para Ele, a gente desfruta, então, dessa paz e desse cuidado. Porque eu tive situações que eu falei somente para Deus algum assunto. E Ele me respondeu, sabe, assim, de uma maneira tão linda, que Ele sabia que era importante aquilo ali para mim, e era algo que eu não tinha compartilhado com ninguém. Deus te atendeu. Deus me atendeu. Então, assim, é gostoso isso, né? É muito bom, porque tu vê assim, um Deus que é tão grande, o Deus criador do universo, criador de cada uma pessoa, Ele cuida dos detalhes, Ele se importa com a nossa vida. Com a nossa vida. Ele se importa comigo, Ele se importa contigo, Ele se importa com os detalhes da nossa vida. Nada é pequeno para Deus, né? Deus se importa conosco como pessoas. E Ele ama o homem, né, mãe? Ao ponto de ter enviado o seu filho, entregar o seu filho pela humanidade na cruz para salvar-nos, né, mãe? Sim, então, como Ele não vai nos dar também graciosamente todas as demais coisas, diz a palavra, né? Aquele que entregou o seu próprio filho por nós, né? Bom, a palavra, ela cura o nosso coração, nos alegra e também nos fortalece. E nos corrige também. Nos corrige também, nos corrige. Eu posso dizer, eu tenho companheiros de ministério, fiz muitos amigos, mas meu amigo mais presente, companheiro mais presente é minha esposa. Em alguns momentos da minha vida de desafios, né, a pessoa que eu queria ver era ela, né? A gente confia um no outro e tu tem sido essa bênção, essa companheira, essa amiga aí, né? E legal demais te ter junto. E nos dias difíceis, inclusive da pandemia, tu esteve junto aqui, vinha de maneira mais para me acompanhar, né? Então, mas agora eu sinto que nós devemos orar pelas famílias, pelas pessoas que estão em casa, né, mãe? Sim. Nos assistindo. Vamos orar juntos. Vamos orar. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora.
Deus, nós oramos agora, Amém. dizendo que nós confiamos em Ti. Amém, Deus. Sabendo, Deus, que Tu conhece toda a nossa vida, os nossos desafios, mas ao levarmos isso a Ti, estamos dizendo que cremos em Ti. Amém, Senhor. E que Tu és poderoso para nos abençoar. Amém, Deus. Oramos por nossas famílias, pela família de cada amigo, de cada amiga que nos assiste agora. Cada situação individual, em cada momento que se enfrenta situações diferentes. Pedimos Tua bênção, pedimos Tua paz, a cura sobre os enfermos, a bênção na família, nos relacionamentos, nas finanças, um renovo na fé, um despertar no Espírito, ser cheio de Ti, Deus. Abençoamos a cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus é invencível. Muito bem, bênção de Deus. Foi muito gostoso hoje fazer o programa contigo. Estás Foi convidada para voltar, hein? Tem que estar mais aqui na televisão com a gente. Claro. Bom, nós temos um convite, né, Maida, para o pessoal nesse final de semana, hoje à noite, nas nossas congregações de bairro. Quero mandar um abraço para todos os nossos pastores de Porto Alegre, dos nossos bairros, Sarandi, Rubem Berta, Manuel Elias, Lomba do Pinheiro, Partenon, Zona Sul e Restinga. Bonito, né? Bastante gente Muita trabalhando. gente, muita Tem um gente. percentual que é liberado. O pessoal tem aproveitado, feito mais de uma reunião. Então, temos culto hoje à noite, a partir das 19 horas em algumas congregações, você se informe. E amanhã de manhã, nosso culto de oração e jejum, a partir das 10 horas da manhã. Voltamos também às 18 horas e depois às 20 horas, inclusive, vai ter uma live. E é só se inscrever no nosso site e participar. É isso aí, né, Mário? Teu convite É para isso aí. amanhã, teu convite para os cultos. Isso aí, venha estar junto e participe, né, dentro da tua possibilidade de estar conosco, venha fazer parte, né, venha orar, venha buscar a Deus e receber dele também. Tá certo? Deus abençoe a todos. Um bom final de semana. Muito obrigado.